E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o francês e o alemão. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro se reapresentou nessa manhã de quarta-feira lá na Toca da Raposa para dar início aí para essa intertemporada, né? Visto que o nosso próximo jogo é apenas no final de semana do dia 29 e 30 de maio, então são aí 17, 18 dias que o Cruzeiro vai ter apenas para treinamentos. Pode ser que faça alguns amistosos nesse período, mas ainda não tem nada marcado. E aquele processo de chegadas e saídas de jogadores está começando a esquentar. O zagueiro Paulo deve deixar o clube por empréstimo. O portal Deus Me Dibre trouxe a notícia que a diretoria do Cruzeiro orientou o atleta a procurar outro clube. Informação que foi confirmada pelo staff do jogador. O Paulo não jogou nenhuma partida nessa temporada. Eu não vejo o menor problema em se emprestar um jogador jovem que não está tendo oportunidades no time. Eu acho inclusive que é melhor emprestar o atleta do que deixar ele encostado no elenco só treinando. O problema existe quando o Paulo, nas duas vezes que precisamos dele no time principal, ele entrou e jogou muito bem e ele perdeu espaço no time justamente para a contratação do Brock. Porque, convenhamos, o Brock não é um zagueiro de primeiro nível. Tanto que, tendo sido contratado e sendo um jogador experiente, ele não é titular do time. Ele é reserva de uma zaga que tem o Ramon, que é um zagueiro mais pronto, e tem o Everton, que é um menino. Então a gente está pegando um jogador jovem, como é o caso do Paulo, que correspondeu bem quando teve a oportunidade, tem passagem por seleção de base e é um cara importante, né, um ativo para a gente botar em campo, valorizar e vender. A gente está escanteando esse jogador em nome de outros caras que parecem não ter o mesmo nível. Comparando o Paulo ao Everton, por exemplo, que tem sido o zagueiro titular. Eu acho que os dois têm bastante talento e são jogadores promissores. A questão é, coloca um do lado do outro. Quem parece estar mais pronto para jogar no time principal, até considerando o aspecto físico? Se a gente buscar um pouquinho na memória, aquele jogo contra o América de Natal, né, que foi aí a segunda fase da Copa do Brasil, o Wallace Pernambucano, centroavante do time deles, ficou o tempo todo tentando jogar em cima do Everton justamente por esse aspecto físico. E ele estava ganhando todas do nosso jovem zagueiro, que é jovem, é bom, mas o Everton tem um aspecto que a gente não pode desconsiderar, que é o fato dele ter pulado a categoria júnior. Ele saiu do sub-17 direto pro profissional. E ele claramente não tá pronto, né? Porque o aspecto técnico é o mais importante no futebol, sim, mas se tem uma posição em que é essencial o cara ter uma força física, é justamente zagueiro. Então talvez o Everton poderia fazer um trabalho de fortalecimento não demorado igual ao do Marco Antônio, mas similar ao do Marco Antônio, para que ele possa, jogando eventualmente, treinando com o grupo e ganhando mais massa e se tornando um zagueiro mais pronto. Por esses motivos, eu considero que é um erro abrir mão do Paulo e que a gente deveria contar com ele, inclusive dando oportunidade de jogar e ter sequência. Mas se o Cruzeiro não quer usar o cara, vai emprestar. Beleza, que empreste sem opção de compra para outro clube, que seja apenas um empréstimo, para que ele vá para outro time, jogue e volte para cá, porque é um jogador que vai nos ajudar bastante no futuro e nesse momento o que ele mais precisa é jogar para se desenvolver. E se não tem como jogar no Cruzeiro, pode jogar em outro time da Série B, de Série C, enfim, que ele possa jogar e volte para o Cruzeiro, porque esse menino é bom e a gente não pode perder ele. Outro jovem que está na lista de empréstimos é o atacante Thiago. Ele é hoje a quinta opção de centroavante no elenco, mas segundo informou o Globo Esporte, até o momento não tem propostas oficiais. Nesse caso, eu já acho que o empréstimo é uma alternativa mais interessante, porque hoje o Thiago é um jogador que está extremamente queimado com a torcida do Cruzeiro. Coisa que eu discordo, acho que existe sim uma má vontade com ele, assim como acontece com todos os jogadores da base, e a gente pode até considerar, nessa temporada o Thiago entrou em 4 jogos pelo Cruzeiro. Somando a minutagem dos 4 jogos, não dá 70 minutos. E eu concordo que ele teve alguns jogos ruins na Série B do ano passado, mas ele está sendo perseguido muito mais do que caras mais experientes, que tiveram muito mais oportunidades e que renderam pouco ou nada, né? Tem gente aí que rendeu menos que o Thiago na última temporada e tem muito mais moral com a torcida. Mas enfim, esse empréstimo aí eu acho que é uma boa para que ele possa também recuperar sua confiança, jogar em outro lugar, até porque aqui no Cruzeiro ele não vai jogar, né? Tem 5 caras na frente dele se a gente for olhar bem, então assim, é um jogador que vai ficar só treinando e isso é a pior coisa que pode acontecer com um atleta
atleta jovem. Sobre Marcelo Moreno, nenhuma novidade nas últimas horas. As tais propostas que ele recebeu do futebol chileno foram lá no início da temporada, então nesse momento não parece ter nenhum clube interessado no boliviano. Aí só uma observação, né, que lá no podcast da Globo, o Jaime Júnior trouxe a informação que conversou com o Marcelo Moreno, né, que ele teria chorado assistindo o jogo Cruzeiro e América, porque queria estar em campo, queria estar ajudando ali, mas o problema é que o Moreno, quando estava em campo, quem chorava era a gente. Brincadeiras à parte, eu sei que o Marcelo Moreno gosta do Cruzeiro, valorizo muito esse cara, só que a gente tem que pensar primeiramente no que é melhor pro time, e quando tá em campo, o Marcelo Moreno tá rendendo bem? Não tá rendendo bem. Então, se aparecer uma proposta, eu não vejo o menor problema nessa saída, só que até o momento não tem nada decidido, tá? E se não tiver um outro clube interessado, naturalmente o jogador vai ficar, até porque tem contrato com o Cruzeiro até dezembro do ano que vem. Como diria aquela grande pessoa, que também é um péssimo treinador, vamos aguardar. Um zagueiro que pode ser reintegrado ao elenco é o Arthur, que está emprestado no América até o fim do mês de maio. O defensor jogou apenas uma partida pelo Coelho em agosto do ano passado, e não foi relacionado para nenhum jogo esse ano. Que ele vai voltar para o Cruzeiro é certo, porque o contrato de empréstimo está acabando e ele não faz parte lá dos planos do Lisca. Só que eu acho muito difícil o Arthur ser aproveitado no Cruzeiro, porque a característica de jogo dele não é a que agrada mais o técnico Felipe Conceição, né? O Arthur é aquele back de fazenda mesmo, um cara mais rebatedor. Acho muito difícil que ele desenvolva aí um refinamento técnico para jogar saindo jogando, desse jeito aí que o treinador gosta. Então a tendência é que o Arthur volte para o Cruzeiro aí no início de junho e seja novamente emprestado. E falando em garoto, um que foi especulado no Cruzeiro é Matias Lacava, venezuelano de 18 anos que defende a Academia Puerto Cabello de seu país. Profissionalmente, ele tem 11 gols em 38 jogos pelo clube e passou pelas categorias de base de Barcelona, Lazio e Benfica. Tem diversos vídeos do Lacava aí no próprio YouTube, desde quando ele era criança, né, na base do Barcelona e tal. E o que a gente pode afirmar é que o menino é habilidoso, ele é rabisqueiro, perninha curta, inclusive a forma de jogar, até mesmo seu porte físico, lembra um pouco o Messi, e ele acabou sofrendo muito com esse tipo de comparação também. Comparar qualquer jogador jovem com o Messi, inclusive, é uma grande sacanagem. No final das contas, isso só vai atrapalhar o desenvolvimento do camarada. Mas enfim, olhando ali pro futebol dele, pelo que foi possível concluir dos vídeos, é habilidoso, é um meia, joga pelos lados, tem boa velocidade e tal. Poderia ser uma aposta interessante. Aí começam os problemas. Esse jogador não viria de graça, precisaria de grana. E como ele poderia vir para o Cruzeiro? Através de um investidor. Talvez até o próprio investidor que ia trazer o Jason Guzmán, né? Esse tipo de jogador muito jovem, como é o Lacava, 18 anos, que mostra algum talento, é muito interessante, porque você consegue contratar o jogador relativamente barato, afinal ele está jogando no futebol venezuelano, que não tem muita tradição, né? E esse jogador chegando no Cruzeiro e conseguindo mostrar bom futebol, a margem de evolução, de valorização dele vai ser muito grande. É uma boa para o investidor. Mas eu sinceramente não acredito que essa especulação vá sair disso, tá? Acho que vai ficar só nos boatos mesmo. O único portal um pouco mais confiável que falou aí no nome dele foi o pessoal lá do jornal O Tempo. Eu vi que o Vitor, né? O Vitor Moreira lá da Alterosa até conversou com ele. O jogador falou que tem sim vontade de jogar no Brasil, mas falou ali que não sabe nada de negociação com o Cruzeiro. Então eu particularmente não me animo, primeiramente porque acho que ele não virá, tá? E mesmo se vier, a gente tem que lembrar que é um menino de 18 anos que vai estar aí fazendo uma experiência pela primeira vez no futebol brasileiro, né? Certamente necessitaria de algum período de adaptação e talvez ele chegaria até para integrar inicialmente o time sub-20 e não o principal. Aí você pode perguntar, mas se ele fosse bom mesmo, o Barcelona, o Benfica ou a Lazio teriam aberto mão dele? Esse é um bom questionamento, mas aí a gente tem que ver que tem aspectos como físico, questão de empresário, tem muita coisa que pode ter interferido na liberação desse atleta, né? E no fato dele ter retornado ao seu país. O time feminino do Cruzeiro joga daqui a pouco, nessa quarta-feira, às 3 da tarde, contra o Kinderman, pelo Brasileirão Feminino. As cabulosas estão em 11º na tabela, com 5 pontos, e o Kinderman em 13º, com 4. O jogo vai ter transmissão pela CBF TV e o link tá na descrição do vídeo. O Kinderman tá abaixo do Cruzeiro na tabela, mas isso não significa necessariamente que seja um time pior que o nosso, tá? Porque esse início de tabela para elas foi muito complicado e daqui a pouco elas vão começar a pegar aí as babas do quiabo, né? Os times que são mais fracos ali, e a tendência é que o Kinderman consiga se recuperar e brigar pela classificação efetivamente, mesmo que não seja aí um dos 4, 5 melhores times da competição. Me parece ser um time do mesmo nível e até um pouco melhor que o nosso. Um empate hoje conseguido fora de casa não vai ser um resultado ruim, mas tomara que a gente consiga vencer, né? Porque recuperar pontos perdidos aí nesses tropeços
tropeços em casa vai ser muito importante, e se as cabulosas ganharem hoje vai dar um passo importante aí nessa briga contra o rebaixamento, que infelizmente é o nosso objetivo nessa temporada, porque o risco de cair é muito grande. E para fechar, eu gostaria de deixar um questionamento, porque eu vi muita gente aí cravando que o Cruzeiro não vai subir nessa temporada, baseado aí nesses enfrentamentos que a gente teve contra o time do América, as 2 derrotas na semifinal. E a minha pergunta é a seguinte: vocês acham que os times que o Cruzeiro vai enfrentar na Série B, eles são melhores, piores ou do mesmo nível do América? Reflitam um pouco e respondam aí, que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. E encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!